Organizar as despesas do mês e ainda ter dinheiro sobrando não é tarefa fácil. De acordo com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, 4 entre 10 jovens estão ou estiveram com um nome sujo. E para aprender como administrar as finanças, nós recebemos em nosso estúdio o educador financeiro Lorival Souza. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Em que ponto você acha que a pessoa deve procurar um educador financeiro? Em qual situação? Olha, primeiramente, quando a pessoa estiver no negativo, né? Ela está no negativo há um bom tempo e não consegue sair disso, não consegue ver um caminho, ela deve procurar um educador financeiro imediatamente. Agora, também quando a pessoa está bem com suas finanças, mas não sabe exatamente como gastar, está vivendo um período bom. Por quê? Ela pode eventualmente tomar uma decisão errada e isso a coloca no vermelho, né? Às vezes alguém que recebeu algum bônus ou está tendo um período bom na sua empresa. E está procurando um investimento. E está procurando um investimento. Agora, dá para a gente conseguir controlar e qual seria? Existe uma técnica, existe um planejamento adequado para que a gente não possa estar gastando mais do que pode? Porque o brasileiro tem esse costume, sim, né? Sim, o brasileiro gasta muito e gasta mal, né? Então, você falou desses dados dos jovens, hoje nós temos aproximadamente 60 milhões de pessoas com nome sujo. Você pega disso para o universo da população economicamente ativa de pouco mais de 90 milhões de pessoas, isso é muito representativo, né? Então, o que eu sempre digo é o seguinte, é controle. Então, é receita menos despesas, mais poupança, né? Ou seja, você precisa gastar, mas precisa sempre poupar. E o controle ele tem que ser o mais simples possível. Não precisa planilhas elaboradas, nem coisa do tipo. É o controle que você consegue controlar. Se você gasta e coloca tudo no caderninho, que seja no caderninho. Se você já faz no computador, no tablet, não tem problema. O importante é que você tenha mecanismos de controle que você consiga lidar. Ajuda essa questão da planilha, de estar anotando tudo que se gasta e no fim do mês calcular e ver onde é que está sendo aí extrapolado. Isso pode realmente ajudar? Ajuda, porque de imediato as pessoas ficam surpresas com a quantidade de dinheiro que elas gastam e elas não rastreiam como gastam. Isso é verdade. Então, às vezes, 30%, 20% a 30% que você gasta no mês são com esses gastos supérfluos, normalmente dos primeiros dias quando você recebe um salário ou algum pagamento. Então, a pessoa está com um poder de compra bem alto, ela gasta bastante, e aí, normalmente, no final do mês, quando o dinheiro vai ficando apertado, né, na metade para o final do mês, a pessoa começa a gastar menos. E aí, aquele volume que ela gastou no começo do mês faz toda a diferença. Só que a maioria das pessoas não olha para o que gasta. E quando olha, toma uma surpresa. E aí que elas precisam tomar a decisão de como gastar o seu dinheiro a partir dali. Voltando a falar dos jovens, essa estatística, o que leva, no seu ponto de vista, o que está acontecendo com os jovens? Por que eles estão gastando mais do que o necessário? Olha, tem o fato da época da vida, né? O jovem que ainda não se sustenta, ele não pensa assim de maneira imediata porque ele não sente de imediato as consequências da gastança, ele não tem pessoas sob a sua dependência, ou seja, ele não vive ainda a realidade da necessidade, é um jovem, né? Tem também o fator da educação financeira, mas eu acrescentaria um outro que é muito comum, que é a oferta de crédito fácil para os jovens, né? Hoje, nada contra o crédito fácil, né? As empresas fazem o seu serviço, mas hoje é muito fácil, por exemplo, um jovem sem renda ter um cartão de crédito. E aí você une isso com a falta de educação financeira, daqui a um instante ele pode estar endividado, ele não tem renda. Então, se ele toma uma decisão financeira errada, ele se endivida e entra na ciranda. Agora, Lorival, falando em cartão de crédito, o cartão de crédito ele pode ser um aliado, mas também pode se tornar um inimigo, né? Como fazer bom uso do cartão de crédito? Bem, o cartão de crédito, como qualquer outro item do orçamento, ele precisa ter um valor definido. O que eu recomendo? Para quem não tem experiência com cartão de crédito, que delimite ali o limite por volta de 30% da sua renda. Por quê? Você tem uma margem de segurança. Assim, se por acaso houver algum imprevisto, né, e não pagar a dívida, não honrar a dívida daquele mês, ou não puder pagar toda a dívida, os juros não vão passar a sua renda, ou seja, você ainda vai ter uma segurança para poder correr atrás da dívida. Por quê? Porque os juros da dívida correm muito mais rápido do que o aumento da sua produtividade. Então, você precisa gastar com segurança. Então, para quem se endivida fácil, eu recomendo que reveja de imediato o limite
do seu cartão de crédito e também do cheque especial. Crédito consignado é uma boa ou é melhor evitar? Eu digo que toda dívida só é boa quando ela tem um orçamento e quando ela é uma dívida que cabe para aquela fase da sua vida, né? Por exemplo, dívidas de valor. Se você está se endividando e essa dívida é uma dívida que você tem um orçamento e é uma dívida que vai fazer diferença na sua vida, ou seja, é um investimento, é um custo que você está pagando, eu de cara aconselho. Mas se ela é uma dívida que vai comprometer muito da sua renda e você sequer tem mecanismos para controlá-la, é um sinal de que dentro em breve você estará em sérios problemas financeiros. Nós falamos no início da entrevista sobre investimentos. O educador financeiro ele está aí não só para ajudar as pessoas a controlar os gastos, mas também a investir. Qual seria a maneira correta de fazer um investimento para quem tem aí um dinheiro em caixa e está pensando em abrir um negócio? Como é que deve se proceder? Olha, eu costumo dividir os investimentos em dois tipos. Os investimentos que eu chamo de renda ativa, que é investimento em você, se capacitar, ser o melhor no que faz, porque é aí onde você vai tirar a maior fonte de renda. Sim. Segundo, a renda passiva, estudar os vários investimentos, tesouro, ações, fundos, etc. Para esses investimentos é importante que você tenha um prazo. O dinheiro ele nunca pode ficar avulso. Então, eu vou investir para quê? É para fazer uma viagem daqui a um ano? É para trocar meu carro, comprar um apartamento novo daqui a 5? É para me aposentar daqui a 20 anos? Então, o dinheiro ele precisa ter um horizonte. Se o dinheiro não tem esse horizonte, você vai acabar tirando ele de um investimento e passar para o outro e nunca vai conseguir o melhor daquele investimento porque você não sabe para que está aplicando o dinheiro. Então, para o investimento é importante ter sempre um objetivo e um horizonte. Para quem está super endividado e se encontra sem saída, porque é a primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa que está devendo muito e não tem como correr atrás do prejuízo. Tem como sair do vermelho? Existe essa possibilidade? No começo vai ter uma certa dificuldade, mas se acontecer um empenho, a pessoa ela pode sim sair dessa situação? Sim, é plenamente possível e eu colocaria basicamente duas coisas, planejamento e comprometimento. Você precisa ter noção do que está acontecendo, fazer um orçamento das suas dívidas, fazer um orçamento da sua gastança, pegar as suas faturas de cartão de crédito, de banco, outros registros financeiros e ver como você se comportou até agora e daí você vai fazer um orçamento para você, inclusive fazer um orçamento para a sua dívida. Segundo, ver um comprometimento. Por quê? Não basta fazer plano, você Sim. tem que se comprometer. Eu vou ter que gastar menos, eu vou ter que deixar de fazer uma coisa que eu gosto, mas eu estou fazendo por quê? Para ficar saudável financeiramente. E emocionalmente, Exatamente, né, porque as pessoas estão acostumadas a fazer resoluções o tempo todo, mas elas não se comprometem. Quantas promessas se faz de final de ano que vem eu vou fazer isso, mas chega na metade do ano e não faz. Então é importante que você tenha comprometimento naquilo que você faz e finanças é um bom exemplo disso. Então dá para encerrar o mês com saldo positivo? Certamente. Qual seria a sua dica, então, para quem já está aí, o fim do mês está chegando, daqui a pouco todo mundo está recebendo seus salários? Qual seria a dica para encerrar aí o mês com saldo positivo? Olha, eu sempre coloco a ferramenta do orçamento. Ela é mais importante porque ela é a régua para tudo. Então, você já comece a olhar, né? Está terminando o seu mês, pegue as suas faturas de cartão de crédito, seus registros financeiros e analise os seus gastos de um mês para cá. E veja, eu devo gastar novamente desse jeito? Eu posso gastar melhor? Será que eu não posso gastar menos saindo? Será que eu gastei muito com isso? Né? E aí você tem um orçamento, você tem que trabalhar o mês seguinte com seus números mágicos. Eu vou gastar por final de semana tanto com isso, eu vou gastar com o mercado tanto assim e etc. Né? Você não pode deixar o dinheiro solto, porque o dinheiro solto acaba sendo mal gasto. E para quem não consegue se controlar, o educador financeiro pode estar dando essa força, né? Exato. Educador financeiro, onde a gente pode estar encontrando esse tipo de profissional? Vocês se preparam, se direcionam justamente para isso? Há no país várias associações, né, que têm currículos diferentes e trabalham a educação financeira. Eu, no caso, tenho graduação em finanças, né, e também tenho experiência no mercado de educação e de investimentos. Lá eu tive contato com esse universo de educação financeira, mas há também outras associações que realizam prova, né, para conselheiro financeiro, planejador financeiro, ou seja, são várias nomenclaturas, né? Mas o interessante é que os profissionais de finanças, eles normalmente não vêm só da administração, vêm de várias áreas, tem psicólogos. O economista, né? Também, né? Economistas também, né? Porque afinal de contas todo mundo acaba trabalhando com dinheiro e às vezes
cada expertise dessa traz alguma coisa diferente e nova para a profissão. Mas eu tenho absoluta certeza que quem está aí em casa e acompanhou essa entrevista já é um grande passo e um passo importante, seguindo aí as dicas que você dividiu em 2 pontos. Qual seriam mesmo? Só para a gente encerrar. O planejamento e o comprometimento. E o comprometimento. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu tenho absoluta certeza que foi muito produtivo para quem está nos assistindo. Eu que agradeço. E no próximo bloco, o filme Moleque Tá Doido, 3 vezes mais doido ainda, é exibido gratuitamente a grande público. O Cinema na Praça. A gente volta já já, não sai daí.